Olha, eu estou com ela aqui, André, e a gente vai saber exatamente o que ela diz sobre toda essa história. Ela inclusive ouviu a sua pergunta, a gente vai baixar a câmera aqui só para não identificá-la, porque ela está com muito medo, e aí primeiro entender como é que tudo aconteceu diante da sua ótica, assim, como é que a senhora vivenciou toda essa história? Boa noite. Boa noite. Assim, uma tragédia, né? Jamais eu ia fazer mal a essa criança, né? Questão assim de minutos, né? Aconteceu tudo isso, né? Foi isso. A senhora estava com ele lá no clube, e aí como é que foi que aconteceu? Como é que a informação chegou para a senhora de que ele tinha caído na piscina? Não, a informação que chegou, não. Eu fui, né? Eu fui lá na piscina. Quando eu chego na piscina, ele já estava boiando. Aí eu comecei a gritar desesperadamente, né? Aí os pessoal que estava do lado da piscina viu eu gritar, aí foram mais rápido do que eu e tiraram ele, né, da piscina. Porque o tempo que quando eu vi, eu gritei, foi o tempo que os pessoal foram tudo em cima. Da última vez que a senhora visualizou ele para o momento que ele se afogou, a senhora acha que levou quanto tempo? No meu ponto de vista, foi questão não foi questão de muito tempo, não, porque eu vi ele estava lá brincando, tudo normal. Para minha questão de tempo, não foi muito tempo. O André estava levantando um ponto nessa história muito importante. A gente tem que aqui ouvir todos os lados, Anderson Bolinha. E nessa história tem 3 lados, que é o lado da madrinha, da mãe e do clube. Inclusive a gente se coloca à disposição de ouvir o pessoal do clube também. Porque a senhora estava me explicando que esse é um espaço que a pessoa paga, entra, e não é um espaço que você loca, na verdade, para um grupo de família, por exemplo, ir. Tinha pessoas lá de outros grupos, inclusive, foi isso que a senhora me falou, né? E aí, já que o clube estava prestando esse serviço, eu pergunto à senhora, existia algum profissional, um bombeiro civil, existia boia, algum suporte para uma situação como essa? Não existia nenhum suporte para esse tipo de situação, não, de ocasião. E quem tirou então a criança de dentro da água? Quem tirou a criança de dentro d'água, quando eu gritei, meu filho pulou para o outro lado da piscina e pegou ele. Os pessoal vieram em seguida. O rapaz que estava lá na moto, em seguida, pegou a moto junto com a esposa e foi na moto socorrendo, fazer o primeiro socorro. Em seguida, eu fui de carro. Assim, quando eu cheguei na UPA do Curado 2, o atendimento foi ótimo, foi tudo em cima da criança. Eu cheguei de carro lá. Quando eu cheguei, as equipes médicas já estavam tudo fazendo os procedimentos. Ele ficou estabelecido para poder ser transferido para o Hospital da Restauração. E ele foi na ambulância junto com a mãe dele, certo? E eu fui no carro também para lá, para a restauração. A mãe dele chegou lá na restauração, os médicos também fazendo os procedimentos e ela fazendo a ficha. E em seguida, a médica de plantão, né, mandou a mãe descer, eu subi, eu entrei dentro da sala da UTI, eu vi a criança lá também, a médica conversou, eu expliquei tudo a ela. Depois, em seguida, eu desci, porque eu não poderia ficar muito tempo lá. E em questão que, quando eu fiquei lá embaixo, né, aí eu estava esperando estabelecer mais ele. E já estava mais tarde da noite. Eu estava com meu filho estava sem camisa, tal, tudo, eu tinha que vir embora para casa, meu celular descarregou, né? Mas no outro dia de manhã, já eram 6 horas da manhã, eu já estava pronta para ir para o hospital. Em seguida, fiquei lá no hospital, cheguei lá, a mãe dele sempre falando comigo. A gente sempre mantém contato, que quem pensa que a gente não tem contato uma com a outra é mentira. É tudo mentira, porque ela fala comigo, eu falo com ela, certo? Ela acabou de falar comigo umas coisas, eu disse a ela que ela, no momento, ela não pensasse em mim, que eu não estou magoada com ela, que ela somente pensasse no nosso filho, porque no momento agora, gente, só é Nicolas, né? Eu tive que sair de lá. E a senhora, só para evitar falar o nome dele, por se tratar de uma criança. Certo. Mas, por favor, prossiga. Aí, em seguida, né, eu tive que sair de lá, né, porque orientação da mãe, né, para mim vir embora para eu ir embora para casa, que ela ia ficar dando todas as notícias. Então, a partir disso, de manhã, de tarde, de noite, madrugada, toda hora, eu sempre falando com a minha comadre, entendeu? A senhora chegou num ponto da nossa conversa que eu queria chegar, porque houve rumores
de que a senhora estaria foragida, de que a senhora estaria deixando essa situação toda para trás. E, de fato, a senhora está com muito medo porque a informação que a senhora me passou é que a senhora está sendo ameaçada. Isso, que eu estou sendo. Né? Eu não estou foragida da minha casa. Ninguém me botou para fora da minha casa, certo? Eu só saí por precaução. Porque, você sabe, né? Um chega, diz uma coisa, outro chega, diz outro. Ninguém me ameaçou por telefone. Porque se eu disser que alguém me ameaçou por telefone, eu estou mentindo, levantando falso. Certo? Mas fica fulano sai de casa porque fulano passou. Fulano sai de casa porque foram na tua grade, balançaram a tua grade. Fulano passou aí de moto. Fulano fez isso. Então, eu me senti, né? Na minha segurança de eu tirar o meu filho de dentro de casa, meu filho da escola, porque estuda lá junto, e a precaução para me sair. Mas eu saí avisando a mãe dele. E disse à mãe dele que eu tô com os áudios tudo no celular. E disse à mãe dele que qualquer coisa, se precisasse, a polícia ou qualquer coisa, qualquer assunto, eu poderia comparecer, porque eu estou aqui para toda a responsabilidade. É importante a senhora falar isso porque muita gente acha que vocês não estão se comunicando. Aliás, há poucas horas, antes da gente entrar aqui ao vivo, ela ligou para a senhora, né? O que ela disse? Ela falou comigo, né? Eu pensei que ela ia brigar comigo, falar alguma coisa. Aí ela falou, Érica, fala com... Oi, Érica. Aí eu, oi, tô aqui. Eu já fui logo ligando direto para ela, né? Ela falou para mim que sabe que eu não fiz aquilo com o filho dela, né, por maldade, né, que ela queria ter uma confirmação. Então Deus usou, né, uma irmã e falou para ela, e ela disse que queria só ter a certeza disso e teve. Aí eu disse a ela que ela não pensasse em mim nesse exato momento, que ela fosse cuidar do nosso bebê. Somente o problema agora só é só o menino. E aí a senhora tem informações de como é que ele está nesse momento? A senhora recebeu? A informação, tenho informação, né? Porque já foi se passada, como a mãezinha dele mesmo falou para mim, né? As condições da criança lá, que ela ainda não está conseguindo se acordar. Mas eu só tenho uma coisa para dizer, viu? A última palavra ela é de Deus. A última palavra é de Deus. Deus é médico dos médicos e a última palavra é de Deus. Como é que a senhora está vendo a repercussão inteira desse caso? Aliás, não é para menos, porque a gente está falando, gente, de uma criança de 3 anos. E aí a gente precisa entender de fato. A gente precisa questionar de fato, porque se trata de uma criança que agora está num leito de hospital, lutando pela vida. E aí como é que a senhora enxerga toda essa repercussão desse caso? Veja só, eu tô incomunicável de televisão, né? Aí... Uma pessoa, né, a minha prima, né, fez as filmagens pela televisão e passou para mim, né? Aí foi quando eu fiquei sabendo. Então, quando a família chamaram a criança, chamaram a imprensa, falando que eu estava, né, como é que se diz, foragida, aí eu disse, não, vai chegar a minha vez, porque a mãe do menino sabe que eu não estou foragida. Falei com ela, ela realmente estava sem cabeça no momento, porque é muita pressão para uma pessoa só, que ela tá lá, ela tá no direito dela de não querer sair do lado da mãe. Então é bom a gente separar o joio do trigo. Na verdade, quem disse que a senhora estava foragida seria algumas pessoas da família da criança, e não a mãe da criança. Não, a mãe da criança não, porque a mãe da criança está ciente que eu não estou foragida. Quem está falando isso e quem falou na reportagem foi a família, que eu estou foragida. Mas eu a gente sabe, né, que cada cabeça é um mundo, mas qual que é o sentimento da senhora em relação à criança? Eu imagino que a preocupação clara agora tem que ser o menino, mas qual que é o sentimento, o que passa pela sua cabeça? O meu sentimento é de muita dor, né? Porque eu já passei por uma perca muito grande na minha vida, né? E o meu sofrimento é só de dor, porque aquela criança me ajudou muito a eu me recuperar, né? Quando eu perdi meu filho, porque primeiramente Deus, né? Ele me ajudou muito, porque ele é um menino muito carinhoso, muito amoroso, muito sabido, viu? Como foi a última conversa? Hein? A última conversa que a senhora teve com ele? A minha última conversa que eu fiz com ele foi que assim, aí eu peguei no pezinho dele, aí eu disse, Dinha, tu é todo grandão. Aí eu disse, tu parece um Bob Esponja. Aí eu disse, porque tu é todo mal feito. Aí eu disse, tá bom, eu vou conversar com a sua mãe para colocar você na
na escolinha, porque você é muito sabido, e não bote para dar no menino, porque ele é muito danadinho. E tem hora que ele me chama de Dinha. E tem hora que ele me chama de mamãe. Mas eu sempre explico a ele que eu sou a madrinha dele. Mas ele volta e me chama de mamãe porque ele é muito carinhoso. Ele é muito carinhoso. Ele é uma criança muito carinhosa. Quando a senhora pegou então a criança, essa criança que a senhora cita aí, com os brilhos nos olhos, desfalecida, né? Ali molinha, o que a senhora pensou? O que passava na cabeça? Eu só gritava com a mão na cabeça como está no vídeo, desesperadamente. E só pedindo a Deus, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus, sem querer acreditar que aquilo ali estava acontecendo naquele exato momento, porque eu não tenho mal nenhum para fazer pelaquela criança, né? E Deus sabe de todas as coisas. 5 dias, né? Já se passaram dessa história toda. E como é que está a sua questão, vamos falar de fé mesmo, a fé, a esperança em que ele logo saia dessa situação? A minha fé, como eu estou dizendo, né? A última palavra é de Deus, né? Deus, fui para a igreja, porque assim, eu pedindo oração a todo mundo e eu não ir para uma igreja não é justo. Eu tenho que ir, tinha que ir. E Jesus falou, dando uma palavra, né? E depois ele usou, ele disse, Jesus está mandando eu ir para essa palavra aqui, falou de quando Jesus curava. E ele falou, né, que na hora, para encurtar a conversa, ele disse que quando chegou, Lázaro estava morto, Maria chorando. E ele disse, Lázaro, tira a pedra, Lázaro se levantou. A senhora espera que ele saia logo disso? É o mais que eu quero, moço. Eu já disse a ela que ela tem que comer, ela tem que se alimentar, para quando o filhinho dela se acordar, ela sair correndo com ele nos braços, só agradecendo a Deus. Obrigado pelos esclarecimentos. É isso, André. A gente vai continuar assim acompanhando esse caso. Inclusive, na edição de hoje, a gente pode trazer desdobramentos e novidades também, André.